Olá, gente, mais um Papo de Cobra. E hoje é dia 19 de setembro e esse dia é o Dia Internacional da Atenção ao Acidente Ofídico. O mundo inteiro hoje acaba se preocupando com o acidente ofídico. É um dia especial para a gente refletir o que a gente pode fazer para diminuir os milhões de acidentes que acontecem todo ano por cobras no planeta e os 30 mil acidentes que acontecem no Brasil todo ano. E foi nessa semana que a gente teve um acidente com uma criança de 1 ano em Blumenau, e é isso que a gente vai conversar no Papo de Cobra de hoje. Então vamos entrar com a nossa vinheta. Tá começando mais um Papo de Cobra. Então, como eu falei, essa semana um bebê de 1 ano de idade foi picado por uma jararaca em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e saiu em alguns órgãos de imprensa. Eu vou colocar aqui embaixo o link para vocês verem. Tá aí a foto da cobra. E o que se conta é o seguinte: segundo o pai da criança, o menino estava brincando no quintal atrás de uma bola e quando correu atrás de uma bola começou a chorar, a gritar, e foi nesse momento que ele foi picado para jararaca. Um vizinho que estava perto viu o acidente, acabou matando a jararaca e levou a jararaca para o hospital para fazer o reconhecimento do animal. E aí a criança foi tratada com um soro antiofídico. Né? A gente sabe que o soro para jararaca é o soro antibotrópico. O menino está bem, o menino já recebeu alta, né? Isso foi no início da semana, hoje é domingo. Então o menino já está em casa, já recebeu alta, foi tudo bem. Mas a pergunta vem aí, né? Primeiro, é necessário levar a cobra para se identificar o acidente? Não, não é, gente. O sintoma que o acidentado apresentar, ele é facilmente reconhecido pelo médico treinado, e a partir desses sintomas o médico vai saber qual foi o tipo de cobra que causou o acidente. Então, vocês sabem, a gente pode ter 4 tipos de acidente no Brasil. O acidente por jararaca, né, o acidente por bótrops, foi o que aconteceu com esse garoto. O acidente por cascavel, o acidente por coral e o acidente por surucucu. Esses 4 tipos de acidente implicam a tipos de soro diferentes. Né? Então, como eu falei, esse soro era o soro antibotrópico que o garoto recebeu. Mas veja bem, por que a gente não deve levar o animal nem morto e muito menos vivo, né? Primeiro que sair atrás do animal para pegar o animal, para matar o animal, primeiro que não faz sentido nenhum matar o bicho, né? A criança acabou se deparando com ele acabou se defendendo da criança, não é nenhum ataque de cobra, a gente sempre fala isso, né? A cobra não é a vilã da história, não. Infelizmente o acidente aconteceu, tá? Então não precisa levar o animal, primeiro não precisa matar e não precisa levar o animal, tá? E levar vivo também é um absurdo. Eu já vi várias pessoas levando o animal vivo para o hospital. Imagina o que é o problema de uma cobra viva dentro de um hospital, às vezes sem recurso para o hospital colocar, armazenar. Normalmente a pessoa leva num balde, leva num saco plástico, ou seja, a chance de você causar um novo acidente é muito maior. Então, em caso de acidente, né, não adianta pegar o animal, não leve o animal para lá. Se você puder tirar uma fotografia do animal sem correr nenhum tipo de risco, sem perder nenhum tempo, isso pode ser feito. Mas não tente capturar o animal e, obviamente, não mate o animal. E aí essa coisa que a gente sempre fala, né? Vocês têm que aprender a reconhecer qual é o tipo de acidente pelos sintomas. Tá? Principalmente o pessoal que está em área de mata, pessoal que trabalha, né? Os guias turísticos, os guias ambientais, pessoal que faz trilha, pessoal que faz montanhismo, que está diretamente ligado às cobras, diretamente ligado à natureza. Para isso eu lancei um curso chamado Tem Cobra na Trilha, que explica como você identifica a cobra, vendo a cobra, e como você identifica o acidente quando você não vê a cobra. E além de tudo, procedimentos que você deve fazer para evitar o acidente. Então eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Então quem tem interesse em aprender muito sobre serpente de uma forma rápida, de uma forma objetiva e com valor muito acessível para você, menos que 50 centavos por dia, e você vai ter um curso por 2 anos, com 27 aulas, o curso está bem legal, e aí eu vou deixar aqui o link para vocês. Então lembrando que hoje, 19 de setembro, é o Dia Internacional da Atenção ao Acidente Ofídico.
Então a gente quer diminuir a morte de serpentes, né? Tem o projeto Save the Snakes, que tem no mundo inteiro, que é um projeto muito importante. E aqui no Brasil, aqui o Papo de Cobra e vários outros canais no YouTube, no Instagram, no Twitter, tem o Convivendo com Serpentes, tem o Herpeto Capixaba, tem a Herpetogirls. Então vários canais e perfis sérios que ajudam a preservação das serpentes e ajudam a diminuir o acidente ofídico. Então, gente, não matem serpentes e aprendam. A melhor forma que a gente tem é ter um canal de educação, um canal de treinamento para vocês aprenderem a aprender e tirar esse preconceito contra as serpentes. Ok? Então, um grande domingo para vocês, boa semana, grande abraço, até a próxima.